E aí galera, beleza? Você conhece Rugiculture? Essa incrível técnica de cultivo pode transformar a forma como você cuida da sua horta, melhorando o solo e economizando água. Mas como isso funciona? Fica até o final do vídeo que eu explico. Bora! Rugiculture vem do alemão, onde Rug significa alto, elevado, e Kultur significa cultura ou cultivo. Então, literalmente, Rugiculture significa cultura em colina ou em montículo. Essa técnica foi muito popularizada na Europa, principalmente na Alemanha e na Áustria, onde os agricultores perceberam que utilizando troncos, galhos como base dos seus canteiros, economizava água e aumentava a produção. Hoje essas práticas estão fortemente ligadas à permacultura e à agricultura regenerativa. O princípio básico da Rugiculture é simples. Utilizamos madeira em decomposição como base para o canteiro elevado. Primeiro utilizamos troncos mais grossos, galhos médios, sobrepostos com galhos finos. Por fim, cobrimos tudo com terra e cobertura de solo. Com o tempo, essa madeira se decompõe lentamente, liberando nutrientes no solo e retendo umidade, o que reduz a necessidade de rega com frequência. Além disso, esse sistema melhora a estrutura do solo, cria habitat para micro-organismos benéficos ao solo e ainda pode ser uma solução sustentável para quem quer se livrar de restos de poda e madeira. Mas por que utilizar a Rugiculture na sua horta? Quais são as vantagens de se utilizar esse sistema? Antes de responder sobre isso, não esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com os amigos. Para você não custa nada, mas para a gente ajuda demais. Economia de água. A madeira em decomposição age como uma esponja, retendo água e liberando aos poucos, o que reduz a necessidade de irrigação. Solo mais fértil, enquanto a madeira entra em decomposição, ela vai liberando nutrientes para o solo. Maior biodiversidade. O canteiro vira um ambiente perfeito para micro-organismos, minhocas e outros aliados da sua horta. Redução de resíduos, ou seja, você utiliza madeira e restos de poda que iria descartar no seu próprio canteiro. Estrutura elevada. Canteiros altos facilitam o manejo e podem ser ótimas alternativas para terrenos compactados. Agora que já vimos como o canteiro Rugiculture funciona, vamos ver ele na prática, eu montei um aqui em casa, para quem sabe te inspirar você montar uma aí na sua também. E para você que gostaria de se aprofundar um pouco mais nesse assunto ou ter leitura sobre isso, nós vamos deixar fixado no primeiro comentário as referências utilizadas para a elaboração do roteiro desse vídeo. Aproveite e comente lá se você já viu essa técnica em algum lugar, se você já aplicou aí na sua casa, se deu certo, como é que foi. Beleza? Vamos lá. Para o exemplo, eu vou utilizar esse canteiro de tijolos. Ele tem 2,70 metros de comprimento, 90 centímetros de largura e 60 de profundidade. É claro que você não precisa utilizar esse material, você pode adaptar com o que tiverem disponível para você. Pode ser de madeira, de bloco ou sem contorno nenhum, também dá para fazer. E as medidas você adapta também ao seu espaço. Para começar, na base, nós vamos colocar os troncos mais grossos, seguido pelos médios e depois os finos. Depois dessa etapa, agora nós vamos adicionar a matéria orgânica, principalmente folhas. Tem gente que nessa etapa adiciona agora papelão também, seja picado ou seja em placas, e isso potencializa a retenção de umidade do canteiro. Como aqui onde eu moro chove com frequência, eu vou adicionar só um pouquinho de papelão. Depois de adicionar a matéria orgânica, agora sim nós vamos começar a jogar a nossa terra aqui para completar o nosso canteiro Rugiculture.
Finalmente, depois desse mundaréu de terra aqui, conseguimos encher o nosso canteiro. Agora eu vou começar a plantar um monte de hortaliças misturadas aqui. Não vou fazer uma seleção muito grande não. Vamos lá. Depois de fazer o plantio, é interessante que nós usemos uma cobertura de solo para proteger as nossas plantas, para manter a saúde do solo, manter a umidade, proteger as bactérias nitrificantes do solo, proteger as minhocas. As suas plantinhas agradecem demais e o seu solo também. Vale lembrar que essa cobertura de solo, ela pode ser poda seca, folha seca, que você varreu aí da calçada, do jardim, para jogar superficialmente. Pode ser também grama parada do quintal, da rua, do vizinho, do prédio. É muito importante que jogue esse material. No meu caso, eu estou utilizando um material grosseiro que eu retiro da composteira aqui de casa. Aliás, nós já temos um vídeo aqui no canal falando apenas sobre métodos de composteira e como ter uma aí na sua residência. Então, quando acabar esse vídeo aqui, corre lá para conferir. Caso sobre alguma área do canteiro sem planta nenhuma, ou caso você decida deixar plantar posteriormente, é interessante que também jogue cobertura de solo aqui. Ou, se preferir, você pode colocar, por exemplo, um saco de ráfia, um saco de entulho ou algum outro material que cubra o solo e não deixe ele exposto. Depois, na hora que você for fazer o plantio, você retira, planta e joga a cobertura de solo. Depois do plantio, tem uma etapa muito importante, que é a rega. Então você pode encharcar bastante, jogue muita água na primeira vez, não tem problema. E aí, a partir disso, a partir das próximas regas, você mantém apenas úmido. Agora vamos para as dicas finais. Quando for montar o seu canteiro Rugicultur, não esqueça que ele precisa tomar sol direto pelo menos algumas horas do dia. Ainda mais se você considerar plantar hortaliças no seu canteiro. Com o tempo, a madeira em decomposição no fundo do canteiro vai ceder e a terra ela vai afundando. Basta você ir complementando com terra à medida em que você trocar as suas culturas. Então é isso, galera. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não esqueça aí, dá um like, se inscreve no canal, compartilhe com os amigos. Abraços e até o próximo vídeo.